Explica essa relação aí, na verdade, então governança está dentro de ESG ou ESG é um derivado do conceito de governança? Como é que isso funciona aí na prática? Legal. Quem está dentro do guarda-chuva de quem aí, o Alexandre? Legal. Bruno, já está valendo a gente estar aqui. São assuntos super atualizados. Parabéns aí. Não, respondendo de pronto, Com certeza. sem muito rodeio, a ESG está ligado direto à governança, tá? Para quem não conhece a sigla, não está tem intimidade com o conceito, o ESG, na verdade, sempre existiu como compromisso, só que ele ganhou corpo e ganhou um título a partir do Pacto da ONU de 2004, onde foi criado, então, a sigla ESG, que nada mais é do que Environmental, Social and Governance, meio ambiente, social e governança. Então, observa que o ESG, um dos pilares do ESG é a própria governança. Então, a ESG de certa forma, integra ali o conjunto dos requerimentos de uma companhia para os seus níveis apropriados de governança. A agenda ESG, ela é uma agenda que compete a todas as corporações, de uma forma geral, só que normalmente o papel de coordenação dos esforços de ESG e de governança ficam dentro de uma área chamada GRC, que são as áreas de governança, riscos e conformidade. E conformidade nada mais é do que compliance, tá? E, então, há uma integração direta, né? É só chamar uma atenção para um aspecto, Bruno, importante, é que a agenda ESG, como eu falei, antes do Tratado da ONU, lá de 2004, já as empresas eram compromissadas com impactos ambientais, só que essa coisa veio ganhando muito mais corpo, mais recentemente, ao longo daí dos, chamar aí por volta de 20 anos, né, que isso vem cada vez mais sendo importante e sendo um diferencial um diferencial competitivo para as empresas, né? Uma agenda muito importante. Só que é importante a gente destacar que dentro do ESG, quando o público olha o ESG, ele tende a estabelecer como pilar principal as questões ambientais, que é do environmental. Só que os defensores do ESG chamam a atenção, e eu já vi muitos comentários como esse, que na verdade são 3 pilares de iguais proporções. Então, parece que o ESG ganha uma roupagem muito exclusiva de meio ambiente, mas não é isso. Ele é uma vertente de meio ambiente, que eu já comentei um pouquinho lá no início, né? É uma vertente do compromisso que a empresa tem com a sua cadeia de suprimentos, com a utilização de energias renováveis, com uma série de fatores que garantem a sua sustentabilidade ao longo do tempo, né? O S do social, a empresa está estabelecida num determinado local. Se ela está estabelecida num determinado local, ela tem um dever de desenvolver esse local socialmente. Isso não é só para público externo, isso é para público interno também. Então, as empresas, via de regra, têm uma importância nas sociedades onde atuam, principalmente as empresas multinacionais, as empresas com uma distribuição capilar. Então, elas têm que entender a sociedade, elas têm que se compromissar com a sociedade, deixar um legado positivo para a sociedade, tanto público externo quanto público interno. Quando a gente fala de público interno, a gente fala em muitos assuntos que estão em voga hoje, que é o assunto da diversidade, é o assunto do acolhimento de ideias contraditórias. Então, Verdade. isso tudo se reflete nesse S do social, tá? E governance todo o conceito que a gente já tratou. Governança é o conjunto de requerimentos, então, recapitulando, de procedimentos, controles, gerenciamentos que permitem que a empresa seja sustentável, seja viável economicamente e tenha perenidade em seus negócios, tá? Muito legal. Alexandre, quero aproveitar a tua fala, porque você falou sobre competitividade. E acho que em muitas situações há um senso comum de que tudo relativo a ESG ou à própria governança, muitas vezes são exigências que surgem para determinadas empresas. Então, muitas vezes você tem a questão de um regulatório ali que força a empresa ou a empresa passa a ser obrigada a entregar determinadas questões, entregar determinados relatórios, mas não necessariamente, às vezes as pessoas entendem todos esses conceitos que você está trazendo aí brilhantemente pela ótica da competitividade. E eu acho que esse é um link que a gente precisa reforçar sempre, né? Porque existe a competitividade, por exemplo, por uma empresa que está
listada em determinada bolsa, dela ter esse compromisso e ter a transparência e apresentar os requisitos ali para estar apta a receber determinados investimentos, né? Se eu não tiver, me corrija se eu estiver falando alguma Tá besteira, né, perfeito, a linha tá perfeita. não é a minha área não, tá? Mas ao mesmo tempo essa empresa, eu imagino que ela também ganha vantagem competitiva pela própria natureza da sua operação, que passa a acontecer de uma forma mais fluida ou de uma forma mais inteligente, mais otimizada, talvez. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão do próprio ESG e da governança pela ótica da competitividade, porque muitas vezes, o que eu te falei, o senso comum, pessoas que não entendem, né, pensam assim, não, isso aqui é uma obrigação que agora inventaram para minha empresa, mas na prática eu estou gastando dinheiro com algo que talvez não me traga necessariamente competitividade. Como é que você vê isso e de fato você percebe competitividade, aumento da competitividade? Como é que é a tua visão sobre isso, Alexandre? Outro excelente ponto, Bruno. Você já listou, já comentou basicamente que existem muitos benefícios econômicos em empresas que mantêm níveis de governança mais apropriados, né? Níveis de governança apropriados, por exemplo, fazem com que empresas tenham posicionamentos em grupamentos do Bovespa, né, que é a nossa bolsa de valores, diferenciados. Elas entram no Bovespa+, entram no grupo de empresas que é o nível 2 do Bovespa, podem entrar no grupo do Novo Mercado, que é o suprassumo da governança corporativa. Então, em tese, em geral, as linhas de crédito para negócios sustentáveis e perenes tendem a ter riscos internos menores, embutidos menores. Consequentemente, o crédito é mais barato. Então, empresas que mantêm níveis de governança elevados, consequentemente, reverberam isso para o mercado e captam recursos de forma mais barata, principalmente de fundos soberanos. Então, fundos soberanos que fazem circulação de capital ao redor do mundo, fazem bons estudos e boas due diligence para entender aonde estão alocando seus capitais. Empresas que tenham níveis elevados de governança, consequentemente, são mais atrativas para a aplicação de capital. Tá? Agora, existe um outro conceito, talvez um pouco mais etéreo, que é o atendimento a uma demanda social hoje que existe ao redor do mundo. Empresas, quando a gente fala em governança, eu comentei lá, ele está apoiado nos pilares, e não tem como desassociar a governança da sustentabilidade do negócio. E quando a gente entra na sustentabilidade do negócio, invariavelmente a gente vai tocar no assunto de ESG, no assunto de responsabilidade social, no assunto de responsabilidade ambiental. Então, essas empresas, elas reverberam valores que eu vou chamar aqui de valores nobres, tá? De valores de mais sustentabilidade, que não é nada diferente de nobreza nas atividades empresariais, né? Tem mais um aspecto também. As empresas reforçam suas imagens institucionais. E o que isso significa? Além da captação de recursos mais barato, além da perenidade de negócios, além da sustentabilidade, ela atrai recursos no mercado, colaboradores interessados em empresas que sejam responsáveis ambientalmente, socialmente, que tenham bons níveis de governança. Então, isso se reflete na captação de colaboradores voltados para essa questão e cada vez mais qualificados, entendeu? Então, essa é uma questão um pouco mais etérea, mas é um benefício do negócio. Agora, claro, quando a gente fala, e eu não quero entrar em questões governamentais, não é essa a minha intenção, mas quando a gente fala em países onde há um alto nível de regulamentação da atividade empresarial, consequentemente, as organizações têm que dar mais respostas a essas regulamentações. E mais respostas a essas regulamentações significam, via de regra, custo. Então, as empresas vão responder, mas elas vão incorrer em custos. E isso, O de peso é fato, maior, né? claro, claro, não tenho dúvida. E, de fato, isso vai brecar a empresa comparado ao plano de desenvolvimento que ela poderia ter se ela tivesse uma estrutura mais líquida, tá?